Boa noite, senhoras e senhores. Tudo certo? Bom? Tudo. Temos uma aula hoje que envolve matéria que é uma matéria bem específica. Pessoal, matéria bem específica que muitos acabaram não tendo essa matéria em graduação ou, eventualmente, tem algum preparatório que tenha já feito, mas que pode ser um diferencial para fins de concurso e também para atuação prática do dia a dia, que é a matéria que envolve crimes contra a ordem tributária. Uma matéria, até certo ponto, eu diria, um pouco complexo, certo grau de complexidade, até certo ponto, por misturar questões de tributário, um tanto quanto chata para alguns, mas matéria de extrema importância, aquilo que a gente costuma chamar de direito penal econômico. Então vamos lá, senhores. Crimes contra a ordem tributária, mais especificamente, aqueles da Lei 8137 de 90. Crimes contra a ordem tributária. Por alguns chamados de crimes de sonegação fiscal. Lei 8137 de 90. Senhores, vamos lá. Quem conhece essa lei de uma forma, digamos assim, um pouquinho aprofundada? Quem conhece a lei, quem já leu a lei, quem estudou já os crimes tributários? Alguém já? Já, mais ou menos? Beleza. Doutor, também? Alguém trabalhou, atua no crime tributário? Mais ou menos também? Infelizmente não. É uma área boa trabalhada, uma área boa. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando a gente fala em crimes que envolvem penal econômico ou clarinho branco, a gente tem uma ideia que, recentemente, a situação tem ficado bem pior para crimes dessa natureza. Leis que surgem, por exemplo, sistema financeiro, lavagem de dinheiro, são leis pesadíssimas. Mas não é a mesma coisa quando falamos em crimes contra a ordem tributária. Tudo aquilo que surge, usualmente é feito para beneficiar o réu. Por quê? Porque se eu falar em lavagem de dinheiro, falar eventualmente em sistema financeiro, não tem muito o que reparar de dano, o que reparar de prejuízo. Quando eu falo em ordem tributária, sempre há um valor que foi sonegado. E há um interesse do Estado cada vez maior, em época de crise maior ainda, tanto que há um refis agora para ser aprovado em seguida, que aquela pessoa que deve pague ou parcele, pelo menos pagando parte, ao menos, o valor que é devido. Então veremos na aula de hoje não só quando o crime tributário acontece, como qual é o papel de vocês como delegados de polícia para apurar crimes dessa natureza, e mais do que isso, quais são as opções legais e até estimuladas pelo Estado para que a pessoa consiga afastar a responsabilidade criminal. Então, matéria bem interessante, bem prática. Se pegarem leis penais especiais comentadas, talvez fique um comentário bem gramatical, não um comentário muito prático a respeito. E quem conhece, senhores, uma vez crimes tributários, dificilmente vai esquecer da lógica, mas é uma lógica, repito, muito do dia a dia e muito pouco com base na leitura nua e crua do texto legal. Quem estudar crime tributário com base na lei, está ralado, porque o que interessa da lei não é aquilo que está justamente no seu bojo, pelo menos de forma explícita. São complementos de outras leis que trazem toda a riqueza dessa ideia, dessa discussão. Para começar, em primeiro lugar, quando falamos em 8137/90, essa lei geralmente é lembrada para lembrar ou para fazer referência a crimes tributários. Porém, essa lei traz mais dois tipos ou duas categorias de crimes, além dos crimes tributários. Só para lembrá-los, senhores, se pegarmos a 8137/90, tem um pouquinho de eco no som. Um pouquinho, se eu tirar só um pouco, está meio estranho. Agora está melhor. Perfeito. Senhores, bem melhor. Essa lei acaba trabalhando, para começar, artigos 1º a 3º, os crimes contra a ordem tributária. Depois, na redação original, nós temos do 4º ao 6º, só que o 5º e 6º foram revogados recentemente, foram aglutinados, na verdade, no 4º, ficando então somente o 4º, crimes contra a ordem econômica. E mais, hoje o 7º, crimes contra relações de consumo. Você sabe que a gente tem aqui uma delegacia especializada em Porto Alegre, por exemplo, que é o DECOM, Delegacia do Consumidor, que trabalha basicamente questões que envolvem o artigo 7º da 8137 e também crimes previstos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que são crimes também contra as mesmas relações de consumo. Agora, por exemplo, se vocês encontrarem num supermercado exposto à venda um produto impróprio para consumo, onde vai estar encaixado esse tipo penal? CDC ou artigo 7º? Artigo 7º. Se vocês pegarem, por exemplo, essa operação que teve agora há pouco tempo, não muito tempo atrás, a operação Hipertrofia, que trabalhou com venda de suplementos alimentares sem rótulo em português. Artigo 7º,
da 813790. Então vejam, ordem tributária, ordem econômica e relações de consumo. Quando falamos, repito, relações de consumo, artigo 7º mais CDC, que também traz crimes dessa natureza. E quando falamos, senhores, em crimes que envolvem ordem econômica de forma geral, ordem tributária é sonegação fiscal, essa é a lógica, sonega tributo. Quando há uma violação à ordem econômica, quer que dá um exemplo? Um crime que envolva ordem econômica. Doutor, pesou? Desculpa. Ao seu. Seu? Ao seu. Um exemplo de crime contra a ordem econômica. Alguma ideia? Um clássico. Quando fala em ordem econômica, pela Constituição, 2 bens jurídicos fundamentais: livre iniciativa e livre concorrência. O que é o principal crime, a principal conduta que viola a livre concorrência? Mais clássica. Trust, cartel, qualquer tipo de conglomerado de empresas para trazer algum tipo de dano para a concorrência. Formação de cartel acontece em todos os cantos do Brasil, é um crime previsto justamente no artigo 4º da Lei 813790. Então aqui, pessoal, sonegação. Aqui, livre iniciativa e concorrência, principal exemplo é a formação de cartel. E artigo 7º, relações de consumo, junto sempre em complementação ao CDC. O que iremos trabalhar hoje são basicamente os 1º, 3º e da 813790 e mais algumas disposições gerais. Parece pouco, 3 artigos. Bom, quando a gente falou em tortura, a gente não falou aqui, né? Não falei aula de tortura aqui, foi de manhã. Bobagem. Tortura são 2 artigos, um artigo que interessa, na verdade, e que é uma matéria que, olha, tem que enrolar para poder passar uma matéria sobre tortura. Porque não tem muita coisa para falar. Agora, crimes tributários são 3 artigos, tem muitíssima coisa para ser falada a respeito. Ok? Vamos lá, senhores. Feitas as considerações gerais, vamos para aquilo que interessa, então, dos crimes tributários. Primeiro ponto de análise. Qual é a diferença? Ao seu, contigo hoje. Qual é a diferença de sonegação, inadimplemento e o quê? Elisão. Vamos lá, quem falou? Qual a diferença? A elisão ela é lícita, é um planejamento tributário. A elisão é lícita? Ela é lícita. Lícita? A elisão é lícita. É um planejamento tributário, isso? É para te modificar o teu fato gerador para te não pagar tributo. Perfeito. Para não chegar a gerar o fato Gerador? para, consequentemente, não precisar pagar tributo. Perfeito. Quanto muda o enquadramento da empresa dentro do que a lei permite, para até ter o mesmo fato gerador, mas ter uma carga tributária menor, em virtude de uma mudança de configuração jurídica, também pode ser. Mas é uma questão de planejamento. Uma elisão, ok. A sonegação é da maneira fraudulenta, tu acaba não pagando o imposto. Perfeito. E o inadimplemento é o mero não pagamento. Perfeito. Sonegação é um sinônimo de evasão fiscal, que envolve ser uma fraude e que é um crime. Tá, o crime tributário, falamos então de sonegação fiscal, também chamado de evasão fiscal. O inadimplemento, não pagar tributo, é crime? É ou não é? E aí? Bom, o seu, pessoal, vai lá, declara o imposto de renda, direitinho, tudo que ele ganhou em 2015, ele declara agora em 2016, só que não paga imposto de renda. Até no meio lá uma conta para poder fazer o débito, mas é uma conta que ele nunca usa. Então, quando vai fazer o débito da parcela do imposto de renda, não tem o que ser descontado. Consequentemente, não paga nenhuma parcela do imposto de renda devido. Ao seu comete crime tributário, se ele vai lá, declara exatamente o que recebeu, o que entrou, o que teve despesa, e o valor do tributo devido é aquele valor de fato que ele declarou, consequentemente, temos um fato penalmente atípico. Até um ilícito tributário, vai ter juros, multa e correção. Vai ter uma punição tributária por não pagar o tributo na data aprazada. Agora, criminalmente, inadimplemento é fato atípico. Não tem problema, penalmente falando, não pagar tributo. E como o doutor estava falando, doutor, tu és o... Esqueci também. Lázaro. Como o Lázaro falou, pessoal, a elisão tem a ver com planejamento tributário. E planejamento tributário como algo tido como lícito. Ou seja, fato penalmente atípico. O grande problema na prática é saber quais, aspas, planejamentos tributários são hipóteses de elisão,
são tidos como lícitos e quais planejamentos vendidos por empresas, tributaristas, contadores, vão ser posteriormente apontados como ilícitos, fraudulentos, criminosos. E o grande jogo é esse, pessoal. Os tributaristas e contadores, como regra, acabam sempre tentando achar alguma forma da empresa poder reduzir sua carga tributária, dentro do que a lei permite. Agora, entre a compreensão que eles têm e aquilo depois que a Receita vai apurar, terá contra o mesmo fato, muitas vezes é algo completamente distinto. Então, tem inúmeros casos de planejamento tributário vendidos como algo legal e que a Receita acaba, de uma certa maneira, entendendo como algo irregular. Isso acaba virando uma ação penal e acaba virando muitas vezes condenação. Então, elisão por definição, planejamento por definição é algo lícito. Agora, o problema é se de fato será entendido como planejamento lícito ou não. Então, vamos lá. Sonegação crime, adimplemento fato atípico, elisão, tranquilamente, pessoal, pode ser feito, desde que haja de fato uma conduta lícita, plenamente lícita, na sua realização. Excelente. Senhores, quando falamos em bem jurídico, isso até pode ser perguntado, mas tem importante depois também para fim de concurso de crimes. Mas qual é o bem jurídico que é tutelado pelos crimes tributários, pela sonegação fiscal, pelos crimes contra a ordem tributária? É o tributo em si ou é a ordem tributária como um todo? É questão patrimonial, que você deixa de receber? Ou é aquela boa-fé, aquela licitude que a pessoa tem que ter na hora de informar para o Estado o faturador e, consequentemente, sobre ele incidir o tributo? Vamos lá, senhores. Pensando tributariamente, os tributos no Brasil, como regra, é o Estado que vai lá, checa a minha atividade, investiga e diz quanto eu devo pagar? Ou sou eu que informo dados para o Estado e, com base naquilo, o Estado diz, olha, tanto por cento é tributo? Como é que uma empresa paga imposto de renda, a pessoa física? Com base no que é informado. Quando é que a pessoa paga de ICMS? Com base naquilo que é informado pela empresa. Então, todo o sistema tributário, como regra, funciona a partir de informações que o contribuinte presta. Se aquilo, de uma certa maneira, for alterado, fraudado, toda a ordem tributária acaba sendo violada. Então, bem jurídico, pessoal, não é o tributo em especial. Bem jurídico que a lei tutela é justamente a ordem tributária como um todo. Ah, mas tudo bem, isso é teoria ou tem consequência prática? Tem sim, pessoal, consequências práticas. Se imaginar uma situação que por uma conduta, nota fiscal fraudulenta, a pessoa acabe reduzindo 2 tributos, ou 3 ou 4. Se eu entender como ordem tributária, foi uma lesão à ordem tributária que eu pratiquei, porque foi uma informação que eu prestei de forma inadequada. Se eu imaginar que for o tributo, seria um crime para cada tributo que eu acabar deixando de recolher, ou recolhendo a menor. Então, ordem tributária como um todo, depois veremos no final consequências disso quanto ao concurso de pessoas. Desculpa, de crimes. Sujeito ativo. Lázaro, quem é que pode responder criminalmente por sonegação fiscal? Quem pode ser o ativo do crime? Quem? Ativo, quem pode praticar crime tributário? Contribuinte? Perfeito. Agora, se tu é o meu tributarista, vem e me vende um pacote tributário, um planejamento tributário, que na verdade vem e me diz, olha, isso aqui a Receita não aceita como algo lícito, mas tu vai conseguir segurar um bom tempo o tributo, até tu poder reerguer a tua empresa, e depois tu vai lá e parcela ou paga o valor que é devido. Perfeito, mas aí te pergunto, esse planejamento tributário feito pelo tributarista, o tributarista ou o contador pode vir a responder para o crime? Sonegação fiscal. É só o contribuinte? Vou te dar um outro exemplo. O IDC é o contribuinte. O IDC paga imposto. Se o IDC, que é o contribuinte, sonegar tributo, quem vai responder? O IDC? Pessoa jurídica responde pelo crime tributário? Pode responder ou não? E aí? Sim, não? Sobre crime tributário? Jamais. Pessoa jurídica só responde por crime ambiental. Se o IDC de alguma forma descartar resíduo perto de um arroio, uma área de operação permanente ou algo que valha, crime tributário. IDC, pessoa jurídica, denunciado da mesma forma pessoas físicas. Agora, crime tributário são os responsáveis, não necessariamente o contribuinte. Então, pessoa jurídica, não, jamais. Agora, pessoa física, aí sim. Pessoa física pode responder.
E quem são as principais pessoas físicas que costumam ser denunciadas? Nós somos todos sócios de uma empresa. Vou tentar entender um pouquinho melhor essa questão, senhores. Vou fazer um parênteses. O que vocês, como delegados, farão num crime tributário? O que vocês farão? Um delegado esses dias perguntou, estava dando um papo, mas se eu chegar numa empresa e verificar pela contabilidade, a olho nu mesmo, que aquela empresa usa de todas as maneiras notas fiscais frias para poder se negar tributo, eu posso prender ele em flagrante? Por sonegação fiscal? Está escancarado, tem lá uma pessoa lançando a contabilidade, enfim, a esmo, valores da cabeça, sem nenhum correspondente em documentação contábil. Pode prender em flagrante por sonegação fiscal? Por que não? O quê? Cálculo de imposto devido. E quem faz isso? É fazendo a Receita? Não é delegado. Mas o delegado só faz SMS, PVA ou fazer marcas. Perfeito. Delegado, tributo competência estadual, já veremos. Mas vamos pensar em ICMS. Tá? Temos nota fria que ele está acreditando em ICMS fraudulentamente para abater do valor devido e paga menor ICMS no final do mês. Está claro isso. Está claro isso. Vai um contador vinculado à polícia que analisa a situação e diz, olha, está escancarado para mim que é crime tributário. Pode ter flagrante? Pode ter? Senhores, não. Tá, já veremos em seguida. Só vai ter a tipificação do crime após o lançamento definitivo por parte da Receita, por parte da Fazenda. Então, o máximo que eles poderiam fazer é comunicar o fato à Receita Estadual, nesse caso, à Fazenda, para que fosse lá e apurasse aquele fato. Durante todo o momento em que tivesse sido discutido aquilo no âmbito administrativo, não haveria tipificação do crime. Isso quer dizer o quê? Quando vocês forem comunicados que um crime tributário aconteceu, já vai vir pronto para vocês todo o processo administrativo que a Receita, que a Fazenda criou. E que montou, com toda a defesa, contraditório, para poder lançar aquele tributo ao final. E aí pergunto para vocês, de forma prática, vocês como delegados farão incursões quanto ao mérito do crime tributário? O MP espera que vocês façam análise do mérito? Vocês vão discutir se nota A, B ou C está correta, incorreta? Se a Receita falou está incorreta já? Sim ou não? Não, pessoal. Nenhum delegado de sua consciência, em primeiro lugar, vai querer se meter nisso. Segundo, vai ter, com o mais conhecimento, o maior conhecimento que tenha, vai querer subjugar o entendimento de um auditor da Receita para poder contestar aquela conclusão que ela teve. E não cabe ao delegado fazer isso. Na prática, o delegado vai simplesmente investigar quem são os responsáveis por aquela empresa para que se apure a autoria. Então, inquérito policial de crime tributário, na prática federal e estadual, é inquérito policial para verificar a autoria. Ninguém vai questionar para vocês se o crime aconteceu ou não. O delegado, basicamente, tem duas perguntas. Quem administrava? E a segunda pergunta, se pagou ou parcelou o tributo. É o que ele quer saber. Por que, então, falo isso? Quem vocês podem suspeitar ou podem investigar quanto à autoria? A Receita, quando faz análise tributária, ela pega contrato social e vai dizer, ó, todos nós, sócios de uma empresa, somos responsáveis por aquela empresa. Responsáveis no administrativo. Agora, se verifica que de todos nós, o único que administra de fato é o Lázaro. Ou pior, a única pessoa que administra é o Lázaro que nem é sócio da empresa. Ele tem procuração de um dos sócios. E é a pessoa que de fato administra e comanda, manda e desmanda a empresa. Quem tem que responder? Os sócios em geral ou aquele que tem dentre os sócios poder de administração? É aquele que tem poder de administração. Vou contar um caso recente para você agora. Tem uma situação rara na federal em que a ação penal por crime tributário veio sem ser precedida de inquérito policial. Que eram sócios, dois rapazes, 25, 26 anos mais ou menos. Teve a denúncia, foi receber a denúncia, não foi aplicado sumariamente, chegou até o final do processo agora. E durante todo o processo demonstrou de forma cabal quem administrava não eram eles, eram os pais deles. E que só emprestaram o nome para os pais para registrar a empresa, porque os pais tinham uma falência exterior e não podiam ter empresa no nome deles. Então, os senhores eram sócios laranjas dos pais. O que aconteceu? O próprio MP pediu absolvição. Se tivesse um inquérito policial que perguntasse, olha fulano, quem administra a empresa? És tu? Não, não sou eu, é o meu pai. Ah, pergunta para o outro, és tu? Não, é o meu pai que administra, os dois pais administram. Então, o inquérito policial teria afastado uma ação penal que demorou
2, 3 anos, para chegar no final e ter um pedido de absolvição. Isso é função da fase policial em crimes tributários. Bom, então a questão que envolve, senhores, pessoa física, se for tributo da própria pessoa física, pode ser contribuinte. Aí sim, no caso, tributo dele. O Alceu, quando se negar imposto de renda, vai acabar sendo responsabilizado pelo fato. Agora, no caso de administrador de pessoa jurídica, tem que verificar quem é de fato a pessoa que exerce poder de gestão. Mas, pode terceiros que não administradores da empresa serem denunciados? O contador, que ele pode? O advogado que faz planejamento tributário pode ser denunciado? Pode. É algo raríssimo, raríssimo. Pegarem casos no Estado e na própria Federal, são muito incomuns hipóteses de denúncia de contador ou de planejador tributário, entre aspas, que geralmente é advogado. Agora, teoricamente, pode. Todos concorrerem para o crime em coautoria e participação, dando a ideia ou ensinando como fazer, ou acompanhando a execução do fato, tendo consciência que é criminoso, podem vir a responder pelo crime. Então, contribuinte, o administrador de pessoa jurídica, em tese, contador, tributarista, responsável, desde que, claro, tenham dolo e tenham participado dessa situação. Ok? Cuidado, pessoal, cuidado. Cuidado com a prática de denúncia e até indiciamento, indiciação de todo sócio. E mais, quando se faz denúncia em crime empresarial, de uma forma geral, tem que descrever o que cada sócio, cada denunciado teve de participação na conduta? A chamada denúncia genérica, ela é admitida, ela é, enfim, mitigada um pouco a exigência de individualizar cada conduta especial, ou tem que ser uma denúncia como qualquer outro crime? Como é que funciona em crime empresarial? Todos nós somos sócios que mandamos na empresa. Tem que escrever um parágrafo para cada um de nós que cada um fazia? Seria o ideal. Agora, não tem como, eventualmente, o delegado investigar isso, ou até o MP ter condições de saber o que cada um especialmente fazia. Ele pode botar que todos nós praticávamos sonegação fiscal sem dizer o que cada um fazia? Pelo menos um pouquinho? Senhores, tem sido mitigada a ideia de individualizar condutas em denúncias por crimes tributários, empresariais como um todo. Agora, colocar todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco, tem sido cada vez mais obstaculizado no STF. Ou seja, se mitiga, ok, mas pelo menos início de explicação que cada pessoa fazia, tem que constar na peça acusatória. Então, cuidado, pessoal, para frente de concurso também, com a prática de denúncia de todos os sócios. Tem que demonstrar, dentre os sócios, quem era de fato aquele que tinha poder de gestão ou administração. E o administrador pode ser um sócio, pode ser um terceiro, pode ser um gerente, pode ser um procurador, pode ser uma pessoa que não tem nenhum poder na empresa formal, embora seja quem mande de fato. E tem várias empresas, pessoal, que tem lá um sócio laranja, que assina um documento, assina um contrato social, assina cheque, mas só obedece horas e ganha salário fixo do dono da empresa. Então é ele que vai ter que responder e não aquela pessoa que é subalterna, desde que provado que é subalterna. Sim. No informativo do STF, recente agora, uns 2 meses atrás, tem a questão da não aceitação de contrato social. Agora não entendo. Não aceitação de contrato social, como assim? Como prova cabal de que Administrava? Ah, não. Pessoal, esse termo que eu falei agora, os dois rapazes aqueles constam no contrato social como os únicos administradores da empresa. 2 sócios e a administração é feita por ambos os sócios. Então, condena pelo contrato social? Está provado que não eram eles que mandavam? O contrato social que está lá é o início, é um indicativo de prova. Como delegado, tu vai ouvir quem está no contrato social. Agora, se vierem lá os 2 sócios e falarem, não éramos nós, vai ter que apurar se é verdade, não é. E se é verdade, quem era de fato que administrava. Então, tu não pode mitigar. Mitigar como assim? Mitigar a individualização do modo operandi de cada agente. Não. Uma coisa é como tu vai descrever a conduta, uma coisa é quem é o autor. A gente vai falar de todos nós sócios, digamos que 3 são autores, sócios ou não.
Agora, daqueles textos que eu vou denunciar, eu vou ter que dizer o que cada um fazia. Pelo menos de uma forma inicial, indicativa. Não tem que escrever de uma forma tão profunda como num roubo, num furto, num tráfico. Agora, tem que escrever. Tem uma denúncia agora de um caso bem rumoroso, vou dizer qual é, uma operação que teve no Estado, que é um crime contra a ordem econômica, a mesma lógica. Aí descreve o tipo penal, a denúncia, e diz, são responsáveis pelo referido crime. Aí tem uma lista, pessoal, de umas 15 pessoas só com o nome. O A, o B, o C, o D e o F. Então, mas, peraí, o que cada um fez dentro desse crime foi descrito. Aí não teve a decisão quanto à rejeição não da denúncia quanto a isso. Agora, certamente um caso ajeitado. Não tem como denunciar pessoas por lista, sem botar uma palavra que o seja sobre a participação de cada um. Ok? Então vamos lá. É mitigado o que eu estou falando não pode só denunciar com base no contrato social. Tem que ver de fato quem era a pessoa que administrava aquela pessoa jurídica. Muito bem, senhores. Passivo. Quem é que é o sujeito passivo do crime? É a pessoa jurídica titular que tem direito de cobrar o tributo. Basicamente, União, Estado, Município. Teoria de domínio do fato tem que ser escrito na denúncia. Meu Deus, é uma pergunta que é, com a lembrança do Magri, do ministro, irrespondível, porque a teoria do domínio do fato, na verdade, tem duas formas de ser interpretada. Pessoal. Conforme o autor que vocês pegarem, tem diferença, por exemplo, do Iacos para o Roxin. Conforme o Facto Deres, ela é uma teoria de imputação, ou para o Roxin, é uma teoria para separar o autor de partícipe, ou autor de partícipe. Quando tu vai escrever um crime ou uma denúncia, tem que dizer quem é autor e quem é partícipe, necessariamente, ou tu imputa a todos, e depois, na teoria, vai discutir, teoricamente, se é autor ou não é. Tem que escrever isso ou não? O que tu acha? Senhores, em primeiro lugar, imputação objetiva é algo que é discutível quanto à aceitação ou não no Brasil, algo incipiente. E eu nunca ouvi falar de escrever essa teoria numa denúncia. Então não vai dizer lá quem coordenava, quem era a pessoa que tinha, eventualmente, a parte enfim, da coordenação da atividade. Agora, botar domínio do fato, necessariamente, nesse sentido, é algo bem específico. Tá? Então, vamos lá. Domínio do fato, pessoal, volto a dizer, não é uma teorização quanto à responsabilidade, quem é responsável. O domínio do fato é separar autor e partícipe. Então, colocar em denúncia, isso nunca vi, e certamente exigência não é, porque o que interessa é escrever o fato e quem é o responsável. Agora, escrever qual é a teoria que eu vou usar para dizer quem é responsável, e mais quem é autor e quem é partícipe, isso me parece que é, num primeiro momento, desnecessário. Senhores, passivo. Então, aquela pessoa jurídica de direito público, titular do direito de cobrar tributo. Basicamente, União, Estado, Município. Isso vai ter uma consequência direta quanto à competência. O Lázaro estava falando, quais são os casos de tributos que o delegado de polícia vai se envolver? Como é que é? Vamos lá de novo. ICMS? Tá. PTU, ISS. Tem que essa ordem. Tá, perfeito. Causa-morte TCD, né? TCD, é. Pessoal, os casos mais clássicos, primeiro, a competência, depende de competência de tributo. A coisa de lançar o tributo. Se for um tributo federal, competência, polícia federal contribuição, mas contra a Justiça Federal. Se for um tributo, pessoal, estadual ou municipal, competência do ou da Justiça Estadual. Pessoal, pense comigo. O ITBI e o ITCD, é feita uma avaliação do imóvel ou do bem que é transmitido por doação causa-mortes.
Ou então do bem que é transmitido numa compra e venda? Vamos lá. Eu vou comprar um imóvel agora, do Alceu, aquele imóvel está avaliado em R$1 milhão. Quer dizer, ele vale R$1 milhão. Mas a gente põe no contrato de compra e venda, na escritura, como se fosse 500 mil, metade do valor. Isso é sonegação? É sonegação. Até pode ser, pessoal, no imposto de renda, se a pessoa ganhar por fora. Agora, quanto ao ITBI? Imposto de transmissão. O valor vai ser lançado com base no que eu digo que eu paguei? Ou o município vai lá e avalia o preço do imóvel? O município avalia. Então, se você avaliar em 1 milhão, ou 800 mil, ou 600 mil, ele vai dizer, olha, vale isso. E aquele valor que ele diz que vale, que vai incidir o ITBI. Então, não tem como se negar imposto de transmissão, porque o município diz quanto é. O ITCD também é muito parecido com isso. Vai lá, avalia o imóvel. Agora, quando eu falo especialmente IPTU, como é que funciona? Quem diz quanto de IPTU tem que ser pago? A prefeitura. O que pode eventualmente acontecer no IPTU, isso eventualmente acontece, é eu construir uma casa naquele terreno, uma casa regular, que o município não toma conhecimento. Eu não aprovo o projeto, eu não, enfim, registro aquele projeto, não comunico a execução daquela obra à prefeitura. Aí é claro que eu posso omitir a informação da prefeitura e a prefeitura vai manter uma avaliação que é desarrazoada frente ao que vale imóvel com a construção hoje. Aí até pode acontecer. Agora, é a prefeitura que diz quanto deve pagar de IPTU no carnezinho que vem lá anualmente para vocês. Também é incomum. Os mais comuns são ISS, Imposto sobre Serviço, ISS-QN em alguns locais, e também o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que aí eu acabo pagando com base nos valores que eu informar para o município ou para o Estado. O Escritório de Advocacia, paga ISS? Paga ou não paga? Paga, paga. Geralmente paga com base nos serviços que são prestados. Com valor nas notas fiscais que são comunicadas para o município, acaba pagando ISS. ICMS, a empresa acaba comunicando quanto ela tem que pagar com base no faturamento que ela teve, quanto ela comprou, quanto creditou de ICMS e quanto vendeu, quanto teve de pagamento posterior de ICMS. Consequentemente, pode haver sonegação de ICMS, como pode haver sonegação de ISS. São as hipóteses mais costumeiras na esfera estadual. E essas que são, então, como delegados de polícia, trabalharem no dia a dia de vocês. Ok? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Não? Avançando um pouco. Tipo, subjetivo. É possível punir um crime tributário a título de culpa? Sim ou não? Ou só dolo? Tipo subjetivo, senhores, apenas dolo. Não há modalidade culposa. Senhores, pode acontecer que o Alceu tenha ganhado um valor. O Alceu é um cara que ganha 10 milhões por ano. 10 milhões por ano. Bom valor, né, Alceu? É um bom valor. 10 milhões por ano. Vamos pensar bruto, vamos dar uma aliviada. Não é bom também botar tanta. Desculpa, 10 milhões sem impostos. Tá? Tem que pagar tributo sobre isso. Só que quando ele vai fazer imposto de renda, ele tem tanto recebimento no ano que ele acaba entregando para o contador 9 milhões e 500. 500 mil reais de valores que entraram no começo do ano, ele achou que tivesse recebido no ano anterior. Se perdeu nos documentos dele e não comunica, não passa para o contador. O contador não declara, a pessoa que fez o pagamento, um órgão governamental, por exemplo, uma empresa, comunica que pagou para ele aquele valor, só que ele não informou, fez lá, enfim, a comparação de quem é informado e o que ele declarou, e se verificou que ele deixou de informar 500 mil reais que ele recebeu no ano anterior. Isso foi algo displicente, descuidado da parte. Ele nunca quis negar, sempre pagou o tributo religiosamente em dia. Isso é dolo, isso é culpa? Isso é culpa, né? Foi a negligência dele ao cuidar ou revisar adequadamente seus documentos. Agora, para retificar, ok, não se deu conta. Ele se deu conta quando veio já a notificação da Receita. Aí teve a notificação, não tem mais como lá retificar. Aí vai ter que ir adiante. Para quanto de multa? 100 e poucos mil reais de multa, 500 mil reais.
É. Aí tem que ver juros mútuos, correção, dá um bom dinheirinho. Agora a questão é, não houve dolo, se houve culpa. Pessoal, na prática, a Receita fazendo em algum momento, ela vai discutir se o dolo teve culpa? E aí? Não. Ela vai fazer o lançamento definitivo e, como regra, pessoal, na dúvida, para não dizer que em praticamente todos os casos, ela vai fazer a comunicação para a esfera penal, dizendo que dolosamente acabou sonegando que é tributo. E aí vai ter denúncia contra o seu, ou você vai dizer, mas eu me esqueci de levar aqui os documentos, o juiz vai dizer, mas é um absurdo dizer que esqueceu, então a pessoa que fatura 10 milhões por ano, deveria ter um cuidado maior, não tem como admitir essa história que está falando da culpa, e a discussão, pessoal, desclassificação da forma dolosa para culposa, praticamente inexiste na jurisprudência. Afastamento de dolo é uma figura raríssima de se verificar em casos concretos. Agora, no caso seu é verdade. Agora, vai colar, são outros 500. Agora, teoricamente, não existe forma típica na modalidade culposa, apenas dolosa. Na prática, repito, desclassificar para culpa ou afastar o dolo é algo muito, extremamente raro. Ok? Quando o crime, então, afinal de contas, acontece? A lei de 90, uma lei antiga, dos crimes que envolvem penal econômico, foi uma das primeiras. A primeira, sim, no sentido mais contemporâneo, foi a 7492, Sistema Financeiro Nacional, e a segunda foi a 8137, crimes contra a ordem tributária. Quais crimes, então, pessoal, afinal de contas, são punidos por essa lei no tipo objetivo? Vamos lá. Tipo objetivo, artigo 1º, primeiro delas. Vamos lá. Sobre os verbos. Suprimir ou reduzir. Tributo, contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Não pagar taxa, tá tranquilo. Não pagar taxa? Tem natureza tributária a taxa? Sim ou não? Tem ou não tem? Pessoal, nesse caso aqui que a gente fala de taxa, teoricamente, se pegar uma taxa judiciária, por exemplo, que é um exemplo, isso envolve sonegação? Taxa não tem matéria tributária. Então, paga uma taxa, por exemplo, de... Não tem como sonegar, porque na verdade a taxa, pessoal, ou paga, ou não vai ter aquele serviço. Não, sim, mas no mundo maravilhoso, não sempre tão feliz. Então taxa, ou tu vai pagar aquele valor, tu não vai ter o acesso àquela atividade. Então tem muita lógica imaginar isso sonegar. Agora, a taxa não entra aqui na questão especificamente da sonegação fiscal, pelo menos não há viabilidade disso vir a acontecer no sentido concreto. Não necessariamente, por exemplo, a questão da água e da luz, já tem jurisprudência que fala que tu tem que conceder, continuar permanecendo, concedendo os serviços, mesmo sem pagar mais a taxa, que execute depois. Isso, mas não pagar a taxa de fornecimento de água, de energia ou algo parecido, o valor que é estabelecido, isso realmente não vai ser uma sonegação fiscal. Bom, de qualquer maneira, pessoal, tributo, lato sensu, contribuição social é um tributo? É ou não é? Contribuição social é um tributo, pessoal, tem natureza tributária. Então, precisaria colocar, em última análise, a figura que envolve contribuição social separada de tributo. O que vem a ser, pessoal, a contribuição social, exemplo? O que é contribuição social? PIS, COFINS entra? Entra. A figura que envolve aqui, pessoal, a contribuição social previdenciária. Contribuição social previdenciária é uma contribuição social? É ou não é? É, mas é prevista pelo Código Penal e não pela Lei 8137/90. Senhores, contribuição social, qualquer uma, salvo se for previdenciária. Se for previdenciária, senhores, nós temos, para fins de sonegação, o 337A e, para fins de apropriação, 168A, que é a figura da apropriação.
Então, contribuição social, no começo da lei, a 8137, se englobava também aqui a previdenciária. Depois, logo em seguida, veio a lei 8212 de 90, que passou a punir a sonegação de contribuição previdenciária. Então, logo em seguida, saiu da 8137. E hoje está no Código Penal. 337A, sonegação, e 168A, apropriação. E aí, pergunto para vocês, a lei também fala que pode ser objeto de sonegação um acessório de um tributo ou contribuição social. Pergunto para vocês, tem como sonegar um acessório? O que é um acessório? Juros, multa, correção? Senhores, tem como sonegar a multa de um tributo? Tem? Como? Depois que ele é liquidado, tu paga só o que tu devia e não paga o... Tá, mas ele é de implemento. Se ele é liquidado ao lançamento, e aí tu paga só o valor do principal, sem a pagamento da multa, aquilo não vai ter uma quitação da Receita ou da Fazenda, aquilo vai ser tido como um valor em aberto, pagamento parcial. Agora, isso ainda é de implemento. Eu tenho como sonegar um acessório? Sonegar, senhores, multa? Impossível, impossível. Então, embora a lei preveja essa possibilidade, é impossível que se sonegue acessório, porque o acessório necessariamente vai decorrer de uma sonegação de um tributo ou de uma contribuição social, e que vai vir lançado o acessório. Não tem como sonegar apenas o acessório. Então, bem ou mal está lançado aqui, mas é a letra morta da lei, não tem nem possibilidade viável, faticamente, disso ser estabelecido como sonegação fiscal. Pessoal, suprimir, então, que é usar alguma fraude para não pagar, por fraude, sonegando, qualquer quantia a título de tributo, ou reduzir, paga, mas paga menor aquilo que seria devido. Tributo, contribuição social ou qualquer acessório de uma forma bastante vaga e pouco aplicável, mediante as seguintes condutas. E aí, senhores, temos 5 condutas de 5 incisos que dizem como essa conduta pode vir a ser praticada, desde que incorra, claro, numa supressão ou redução de tributo. Acompanhem comigo, senhores. Constitui crime contra a ordem tributária, então, suprimir e reduzir, por tais condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Muito bem. Exemplos que a gente pode ter aqui. E aí? Senhores, se a pessoa deixa de entregar imposto de renda quando ela deveria entregar, porque ela não é isenta. Nesse caso, se a pessoa não entrega o imposto de renda, não é omitir uma informação que deveria prestar à autoridade fazendária? É ou não é? É. Não presta a informação que deveria prestar sobre a renda do ano anterior. Agora, se eventualmente ela acaba informando, no caso do Alceu, daquele exemplo, que ao invés de ganhar os 2 milhões que de fato ganhou, ele ganhou 100 mil. Não é uma informação falsa ou um desacordo com a realidade, aqui ideologicamente falsa, que é prestada? Sim. Se aquela omissão da informação ou declaração falsa acabar importando numa supressão ou redução de tributo, temos a consumação ou a tipificação, veremos ter mais aqui depois, mas como regra para fins penais, ocorre um crime contra a ordem tributária, artigo 1º, inciso 1. Ok? Então aqui é uma falsidade ideológica, omitindo ou informando algo falso para a autoridade fazendária. Segundo inciso, fraude da fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então insere elementos inexatos, ou então, omite, pessoal, uma operação de qualquer natureza em livro ou documento exigido pela lei fiscal. Muito bem. Senhores, se eventualmente eu imaginar aqui uma situação que envolve, por exemplo, uma questão de meia nota. Quando eu vendo um produto, eu não tenho que botar na nota fiscal o valor de venda do produto ou do serviço? Sim ou não? Sim. Você vende um produto, pessoal, que vale 500 mil reais, eu acabo lançando na nota uma máquina de ultra tecnologia, 250 mil reais,
Eu não estou, nesse momento aqui, inserindo um elemento inexato naquele documento que a lei fiscal exige, que é a nota fiscal? Sim ou não? Sim. Quando eu omito operação naquele documento, ou seja, eu deixo de dar, inclusive, nota fiscal, vendo sem nota aquele produto, não é a omissão de operação que deveria ser lançada naquele documento, exigido pela obrigação contábil? Sim. Quais são os casos que a gente pode falar em meia nota? Desculpa, em nota fiscal como um todo? Como é que a nota fiscal ela pode ser dada como forma de sonegação fiscal? As mais costumeiras. Em primeiro lugar, não dar nota. É comum isso? Com nota sem nota. É muito costumeiro isso, as pessoas até têm um sentido particular, meio egoísta, de às vezes negociarem com a pessoa que vai vender aquele produto um desconto em troca de não querer nota. Um serviço. Às vezes acontece o seguinte, elas vão no dentista, por exemplo, ou no médico, e aí a pessoa diz, olha, como é que você vai pagar? Ou quanto custa? Custa, depende, você quer com nota ou sem nota? Com nota é um preço, sem nota é outro preço. Quem já viu isso? Extremamente comum. Não é com nota, é com recibo. Assim, tem médico que dá nota fiscal, ou se dá um recibo, dentista dá uma nota fiscal, dá um recibo. Agora, com nota ou com recibo, é um preço, porque ele vai ter que pagar tributo sobre aquilo, e sem nota, sem recibo, é outro preço. Então, nesse caso, eu me posso inciso segundo. Não dar nota fiscal é uma operação que envolve sonegação fiscal de início. A meia nota é o quê? A meia nota é quando eu lanço um valor na nota menor que aquele da compra e venda ou serviço efetivamente prestado. Eu vou no meu escritório, enfim, ser contratado com um valor X, que eu cobro de honorários, 50 mil, por exemplo, e dou uma nota de 10 mil reais. Para ficar comprovado que a pessoa me pagou um valor, que houve a contratação, só que ele me dá 40 mil em dinheiro, em espécie, e 10 e faz depósito para a conta da pessoa jurídica. Isso é uma meia nota. Meia nota oficialmente é metade, mas meia nota pode ser tanta porcentagem quanto eu quiser. Falaste nota espelhada, é isso? Sim. O que é espelhada? Nota espelhada é quando faz uma nota e gera várias entregas do produto da mesma nota. Notas com mesma numeração, é isso? Também é chamado de nota paralela. Nota paralela contém uma numeração, sei lá, nota 122, e tenho várias outras notas frias, que eu mando imprimir numa gráfica muito parecida com a nota original, que tem a mesma numeração. Então, uma daquelas vai para a contabilidade, e as outras eu fico emitindo para quem quer que seja, só que eu nunca vai ser integrado na contabilidade. Tem pessoas que têm 2 blocos de notas, um quente e um frio. Uma nota paralela. Tem empresas, pessoal, que se sabe, enfim, do estado afora, que tem dezenas, centenas, às vezes, de notas com a mesma numeração. Consequentemente, essa nota paralela, repito, uma é lançada, as demais não. Sim, senhor. Cada vez que o estabelecimento deixa de emitir uma nota pela como produto, está cometendo um crime. Cupom fiscal. E aí? Isso é uma verdade ou não? Depende. Depende. Tem situações, por exemplo, o estabelecimento tem um regime tributário que ela paga um valor fixo daquele imposto, independentemente de quanto ele faturar. Restaurante, por exemplo. Então, esse caso emitir o cupom fiscal ou não, é relevante. Agora, se eventualmente o tributo irá incidir sobre cada operação realizada, e aí deixar de emitir uma operação, nesse caso tem a sonegação fiscal. Tá? Depende do regime tributário daquela empresa para saber se emitir o cupom fiscal é algo que vai gerar uma supressão ou redução do tributo ou não. O consumidor não vai saber. Não vai saber. O simples é assim? Lucro presumido, aí sim. Agora, o simples é uma porcentagem que tu paga sobre o teu faturamento, que tem patamares, tem tanto faturamento é o valor X. Quanto mais faturamento, mais vai ser a alíquota do simples. Agora, o simples naquela alíquota, ela sempre vai ser com base no teu faturamento declarado. Então, se tu omitires notas fiscais, o valor que tu vai pagar do simples é menor. Porque uma coisa é pagar 8,5%, por exemplo, de 500 mil. Outra coisa é 8,5% de 800 mil. E aí tu acabaste deixando de informar 300 mil notas fiscais. Então, simples, tranquilamente, pode ter sonegação. Geralmente, os comerciantes têm um quadrado no simples, mas deixam de dar as notas e fazer os lançamentos, de recolher os impostos e sempre paga ali naquela porcentagem menor do que... Se está no simples paga uma porcentagem menor, pode ter duas possibilidades de
omitir nota no Simples? Primeiro, para não subir tua alíquota, ficar na alíquota mais baixa. Segundo, pagar sobre aquela alíquota mais baixa, sobre um faturamento menor. Está ganhando em ambas. E tem empresas, pessoal, que acabam não dando notas fiscais para não extrapolar o limite do Simples. O Simples tem limites de faturamento. Então, se a PJ acabar extrapolando aquele limite, é desclassificado, excluído do Simples. Então, tem vários motivos para, no Simples, a pessoa acabar se negando o tributo. Bom, quando eu falo em nota paralela, agora com a eletrônica, fica impossível ter paralela. Porque a eletrônica, o pessoal salva um golpe muito grande de hacker, ou de internet, ou de informática, que é muito difícil, porque o sistema é complexo. A nota paralela não tem mais como existir. Agora, meia nota, eu lanço na nota fiscal eletrônica o valor que eu bem entender. Se eu combinar um valor lançado na eletrônica e valor menor, não tem problema algum, pode, o sistema aceita. Então, omissão de nota, nota pela metade, tranquilamente se mantém. O que eu não tenho mais é a nota paralela. E outra forma de nota também agora não tem mais como ter com a eletrônica, que é a nota calçada. Como é que é a calçada? Alceu, como é que é a nota calçada? Calçada põe um calço. Põe um calço. Eu tenho várias vias da nota fiscal, a primeira vai para o cliente, eu ponho um calço, um pedaço de cartolina, um papel um pouco mais duro embaixo, aí eu preencho com o valor real na primeira nota, tiro o calço e preencho demais vias com o valor que eu bem entender. Então, o Lázaro comprou da minha empresa, vai lá com a nota de R$ 1.500 embora, e quando eu tiro o calço eu preencho R$ 150 nas notas que ficam. Qual é o risco? O risco é ter uma investigação, eles notificarem ou intimarem o Lauro para juntar, desculpa, o Lázaro, para informar ou juntar a nota dele, e ele vai juntar uma nota lá 122, que tem um valor de R$ 1.500, e a minha 122 está no talonário, acaba apontando o valor de R$ 150. Então fica claro que houve aí uma nota calçada. Na nota eletrônica também, nota calçada, não tem mais como existir, porque não tem vias de nota. É a mesma nota única e afirmada e que é encaminhada para todos os órgãos de controle tributário. Ok? Certo? Senhores, avançando um pouco mais. Inciso terceiro. Falsifica ou altera nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Falsificar ou alterar nota fiscal, que é o caso mais clássico. Nota fiscal ou outro documento relativo à operação tributável. Senhores, como é que eu posso falsificar ou alterar a nota fiscal? Quando eu falo em nota paralela, não há aqui uma falsificação? Sim ou não? A nota calçada não é, pessoal, uma falsificação ou uma alteração, para ser mais específico? Quando eu altero as demais vias do mesmo talonário? Sim. Não dar nota, pessoal, ou dar meia nota, é inciso segundo. Nota calçada ou nota paralela, é inciso terceiro, em que a pessoa falsifica ou altera aquela nota fiscal. Agora, é fácil provar, se pegar na contabilidade, de novo, do Alceu, notas fiscais falsas, alteradas ou falsificadas. É fácil provar que foi o Alceu que falsificou? É fácil? É dificílimo. Agora, tem como comprovar que ele inseriu, que ele usou aquela nota fiscal na sua contabilidade. Se a pessoa não tiver prova que foi ela que falsificou, mas fez uso dela, aí vai para o seguinte, que é o quarto. Puxa para o lado aqui. E o quarto, então, pessoal, que tem como conduta diretiva a de elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou, de forma mais ampla, utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então, mais comum, que tem mais verbos, mas mais comum é o uso de documento falso. Qual é o sentido, pessoal, de usar documento falso na contabilidade? Para que eu vou usar notas falsas na minha contabilidade? Como é que eu posso reduzir tributo? Conta falsa. Como? Doutor, Teazô?
José. O José, pessoal, tem uma empresa que compra e vende produtos. Como é que faz o cálculo do ICMS, basicamente? Quando eu compro mercadoria, eu pago ICMS. Mercadoria. Depende. Mas, como regra, eu pago ICMS. Aquele ICMS que entra, que eu pago em mercadoria, se eu pagar, eu, como regra, me credito. Quando eu vendo o produto, eu tenho que colher o ICMS sobre aquela diferença. Agora, se eu conseguir, com notas frias, me creditar ICMS, eu vou reduzir o valor da diferença que eu tiver que pagar no final daquele período tributário. Então, teoricamente, se eu comprar grande estoque e vender poucos produtos, eu vou ter um crédito grande de ICMS e vou ter um débito pequeno de ICMS. Então, é possível que eu acabe mês que eu não tenho que pagar, inclusive, algum título de ICMS. Então, me creditar tributo, me creditar ICMS com notas falsas é uma conduta interessante para fins de negação fiscal de ICMS. Eu posso também imaginar outras situações. Eu faço, doutora, tu és a? Fernanda. A Fernanda está comendo aqui um palitinho, né, com orégano, salgadinho. Ela tem um sapato aqui na frente, cheio de adereços e fita e umas miçanguinhas, um negócio assim. Digamos que eu faço o sapato dela. O sapato da Fernanda, o custo que ele tem para mim é R$30. E eu vendo ele para as lojas a 100. Eu pago imposto de renda, pessoas jurídicas, sobre esse sapato de R$70 por par. É muito valor pagar imposto de renda. Então, o que eu faço? Eu simulo remessas de mão de obra, de material, desculpa, para uma terceirizada, uma empresa do Lázaro, que ele faz algum tipo de, enfim, perfumaria naquele sapato. Tá? Faz um detalhe na sola, ou faz um detalhe no couro, ou coloca lá um adereço a mais naquele sapato. E ele me cobra um valor altíssimo por aquele serviço. O que faz que aquele par de sapato, que me tinha um custo de 30, por aquela alteração que eu supostamente mando para ti matéria-prima, tu beneficia e me devolve matéria-prima, tu me cobra R$30 por par de sapato. Então, aquilo que me custava R$30 passa a ter um custo fraudulento, artificial, de 60. Então, não pago mais imposto de renda sobre 70, que é o lucro, mas sobre tão somente 40, que é o lucro após a alteração. Então, quanto mais tu me cobrar, mais vai aumentar meu custo, menos é a minha renda e, consequentemente, menos imposto de renda que eu vou pagar enquanto pessoa jurídica. Está claro isso? Então, senhores, sempre envolve documentos falsos. Cada pouco estoura operações de Estado em que empresas sonegam, comprando notas, por exemplo, de empresas que estão fechadas, de empresas que não fazem nenhum serviço, mas vendem notas para acreditar ICMS ou para aumentar o custo de produção do produto, inclusive empresas já falidas, encerradas, extintas, ou que nunca existiram. Nesse caso, é muito fácil descobrir, porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer que aquele CNPJ ou é irregular ou tem algum tipo de problema. Muito bem. Mais, pessoal. Quinto. Nega ou deixa de fornecer, quando obrigatório, aí que está a tua pergunta, doutor, nota fiscal ou outro documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecer em desacordo com a legislação. Então, senhores, deixar de fornecer, de forma geral, ou fornecer em desacordo, nota fiscal ou documento equivalente. Muito bem. Agora, pergunto para vocês, se eu não prestar ou não oferecer nota fiscal, tu falaste agora um caso em que o restaurante, por exemplo, não é obrigado a nota fiscal. Então, não bate sonegação fiscal. Então, não é obrigatório. Agora, eu, como história de advocacia, eu sou obrigado a emitir nota para cada contrato que eu faço? Sim ou não? Sim. Se tiver uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica que vai prestar o serviço, eu tenho que emitir nota fiscal para cada contrato que eu faço. Digamos, se eu tenho uma operação grande, todos esses denunciados, todo mundo vai no meu escritório hoje e me contrata. Eu cobro, sei lá, 20 mil de cada um. Digamos que tenha 20 pessoas aqui, 400 mil. Só que tem um problema. Eu tenho só uma nota fiscal no escritório. Uma nota fiscal. Ao invés de dar uma nota de 20 para cada um, até alcançar 400, eu posso não dar para ninguém e emitir uma tão somente a falando do dia de 400 mil? Pelo valor cheio? Está errado isso, para cada um tem que dar uma nota. Se vier o fisco, ela pode me autuar, pode multar, por não ter dado a nota fiscal para vocês. Agora, se vier de 20 eu emito uma de 400,
Eu estou sonegando? Não. Então não é tão somente eu deixar de fornecer ou fornecer em desacordo. Nota fiscal documento equivalente, quando obrigatório. É fundamental que dessa conduta, assim como todos os demais incisos, importe numa supressão ou redução de tributo. Então, veja, senhores, temos situações, em regra geral, em que a pessoa omite informação, falsifica um documento ou presta uma informação diversa que deveria prestar. Os incisos são meio chatos por vezes, parecidos uns com os outros, mas acabam estabelecendo falsidades materiais ou ideológicas, por omissão ou informação falsa, daquilo que é informado ou prestado ao fisco. Do que? Suprimir ou alterar? Desculpa, não entendi. Ah, perfeito, perfeito. Isso aí, ela tem a ver com a soma vinculante 24. Eu já falo sobre isso, porque ficou fora da soma vinculante do quinto. Que é um absurdo, mas bem ou mal, pelo menos tardiamente corrigiram. Já falo a respeito. Senhores, vamos lá. Primeira consideração que a gente tem que fazer. Vamos trabalhar aquilo que é mais importante. Depois eu volto aqui. Como a gente estava falando, se hoje eu acreditar indevidamente semestre da minha operação contábil e um valor tributário deveria recolher de 500 mil de semestre, eu recolho só 100 mil. Hoje eu vou lá e pago a guia a menor. Hoje é o fato. Hoje eu informo aquela guia, os dados da guia, e pago um valor a menor. Hoje, pessoal, então, eu acabei usando documento falso e, em virtude disso, fazendo o pagamento reduzido do tributo que eu deveria pagar. Hoje. O crime aconteceu hoje? Ou o crime se consumou hoje? O crime se tipificou hoje? Sim ou não? O que você acha? Quando o crime aconteceu? Olha só, hoje o fato aconteceu. Fato. Em março de 2016, vai uma fiscalização e descobre aquele pagamento a menor. Faz o lançamento. Eu fico discutindo até março de 2018, 2 anos discutindo. Em março de 2018, tem um lançamento definitivo do tributo. Pergunto, quando o crime se tipifica? Hoje, quando eu paguei menor, março do ano que vem, quando descobrem o fato, ou março de 2018, quando acaba havendo o lançamento definitivo? Março de 2018. Mas isso é uma coisa normal, uma coisa meio estranha. Quando que eu trouxe prejuízo para o fisco? Hoje, quando deixou de entrar na conta do Estado aquele valor, ou em março de 2018, quando passaram 2 anos e meio do fato? Quando houve o prejuízo? Quando houve o dano? Uma coisa é a questão da conduta que vai gerar o prejuízo. Outra coisa, que é o crime. Outra coisa é a materialidade do crime, que seria com lançamento definitivo. Agora, isso é pacificado, não tem que discutir. Mal comparando, pessoal, se eu der um tiro hoje e matar um ao seu, o corpo dele é descoberto em março de 2016. E só consegue no DNA identificá-lo em março de 2018, quando o crime foi tipificado. Hoje que eu matei ele, em março de 2018, quando descobriram que aquele cadáver é dele. Hoje, né, senhores? Hoje. Durante muito tempo, e sempre foi assim, as esferas penal e administrativa eram independentes. Isso é regra geral no direito como um todo. Se vocês têm uma embriaguez ao volante, que vai ter uma autuação de trânsito, e vai ter um crime de embriaguez, ninguém vai dizer que tem que esperar julgar o recurso administrativo de vocês para poder denunciar pela embriaguez ao volante. Às vezes a pessoa está denunciada e tem audiência que é a dispensão do processo, muito antes é notificado, ou que eventualmente tenha o lançamento, ou a consolidação do auto de infração administrativo. São independentes. Agora, durante muito tempo aconteceu o quê? O fato era hoje, o fisco fazia o lançamento e já comunicava o MP. E começava, em última análise, com o inquérito policial, a persecução penal. Aí a pessoa se defendia, ia lá, recorria, quando vê, 2, 3 anos depois, acabavam ou reduzindo o tributo devido, ou muitas vezes, não muitos, mas algumas, excluindo qualquer débito tributário. E não era incomum que, por vezes, quando havia exclusão do débito tributário na esfera administrativa, a pessoa tivesse condenada e cumprindo pena, às vezes, na esfera penal. Então, fala, peraí, para ter essa convicção, se há uma sonegação e quanto é a sonegação,
a gente tem que esperar que o fisco se decida. Aí abriram duas vertentes de entendimento no âmbito da jurisprudência, do STF. Para uma parcela do STF, o lançamento definitivo era uma condição objetiva de punibilidade. Ou seja, o crime acontecia hoje, mas para poder iniciar a persecução, e aí eu parti de uma ideia de poder punir a pessoa, tinha que ter o esgotamento administrativo. Qual é a vantagem? Mantém a natureza das coisas. Hoje foi o crime. Qual é a desvantagem? Quanto mais tempo demorasse, mais chance teria de prescrever. Porque esse tempo estava contando prescrição. O fato aconteceu hoje, o consumo hoje, começou a ocorrer a prescrição. Então, como condição objetiva de punibilidade. Para alguns, procedibilidade. Mas a consequência é na prática mesmo. Alguns entendiam, e é a segunda vertente, que era um elemento normativo do tipo. Só quem vai dizer que há tributo devido, que há tributo suprimido ou reduzido, só quem pode dizer isso aí é a Receita, após apurar devidamente aquela operação depois de todo o processo legal administrativo. Que faz sentido também. E esse foi o entendimento que acabou sendo aplicado ou trazido para a súmula vinculante 24. E a súmula vinculante 24 então diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, olha só, tipificação só acontece com o lançamento definitivo do tributo. Ou seja, só há crime passível de ser investigado, crime que tenha acontecido de fato, a partir desse lançamento definitivo. Isso quer dizer o quê? O fato hoje, lançamento de 2018, a tipificação de 2018. Bom, nesse tempo, corre a prescrição? Corre ou não corre? Se você tem como iniciar a prescrição, que envolve uma ideia de inércia, antes que haja um fato típico? Não. Pode ter inquérito policial nesse período? Por um fato atípico? Até então atípico? Não. Denúncia muito menos, condenação muito menos. Até o lançamento definitivo, pessoal, o fato é atípico. Choveram casos aqui no Estado, TJ, vários exemplos, de situações que o processo tinha começado com base em documentos que vieram da Fazenda. Só que não tinha, em momento algum, naqueles documentos, a prova do lançamento definitivo. Então, tinha uma condenação pesada por vezes, a defesa ficava quieta, recorria para o TJ na apelação e dizia, olha, não tem prova do lançamento definitivo. Logo, não tem prova da tipicidade. Quem tem que provar a tipicidade é o MP. Logo, o tribunal absolvia por atipicidade de conduta pela falta da demonstração naquele processo do lançamento definitivo. Muito bem. Então, senhores, não corre a prescrição e nada pode acontecer até que haja lançamento definitivo. Agora, pergunto, digamos que a gente está hoje foi a conduta, a Dilma é submetida ao impeachment, tem um golpe de Estado no Brasil, ou seja, um partido de extrema esquerda, e que estabelece, digamos, mudando a Constituição, pena de morte para quem sonega tributo. A pena de morte foi instituída em janeiro de 2018, e em fevereiro, ao lançamento definitivo, já na vigência da nova lei. Pergunto, vocês que hoje praticaram a conduta, correm risco de ter pena de morte? Conduta hoje, pagaram menor hoje, a lei muda em janeiro de 2018, entra em vigor, e há o lançamento definitivo em fevereiro, ou março, desculpa, de 2018. Vocês estão sujeitos à pena de morte, sim ou não? Então é assim? O que fala? Não se tipifica, tipificou lá. Certo? Agora, pessoal, uma coisa, isso muita gente confunde, gente boa por aí confunde. Uma coisa é tipificação, quando eu digo, ó, isso é típico. Outra coisa é tempo do crime. Artigo 3º do CP.
quando o crime se considera praticado. Para saber, o tempo do crime é esse, e essa lei tu vai responder. Quando é o tempo do crime? O tempo da ação ou omissão. E quando foi a ação ou omissão? Hoje, pessoal. Até eu posso artificialmente falar que a tipificação acontece em 2018, agora a ação foi hoje. E é uma questão basilar de segurança jurídica de eu saber, quando eu pratico uma conduta, qual é a pena que eu posso saber. E se é crime, não é. Então, o tempo do crime não muda. O que muda é o momento da tipificação. E até lá não pode ter nada de persecução penal, e até lá também não pode ter nenhum tipo de inquérito policial, investigação, quer que seja, e não corre prescrição. Sim, senhor. Só uma questão que eu elaborei, assim, no estilo que depende da série. Só aqui em crimes tributários e no direito esportivo que existe vinculação com a esfera administrativa antes? Não sei dizer só nessas esferas. Não sei dizer. Mas Você me levou só dessas duas? deve ter mais esferas. O próprio Código de Processo Penal admite a suspensão do processo enquanto tiver que ser resolvida a matéria em outra esfera, da qual depende da existência do crime. Então, aquele exemplo banal de manual, que não acontece na prática, mas o caso de crime de bigamia. Crime de bigamia que tem uma ação anulatória no cível para anular o casamento, o primeiro casamento. Se anular o primeiro casamento, perde efeito. Se perde efeito, não tem bigamia. Então, o próprio Código de Processo tem uma regra geral de condicionamento de uma esfera penal a outra esfera, como no caso a civil. Então, quer dizer que são só nesses casos. Tu deve encontrar vários outros, incomuns na prática. Incomuns na prática. O exemplo que é usado é a bigamia, que é um exemplo surreal. Agora, crime tributário, tranquilo. Há dependência de instância. Perfeito. Tanto que extingue a pena de pagamento, que é uma regra, mas é uma regra que é penal, que é um pagamento que é feito na esfera tributária, mas é uma regra penal que estabelece a extinção da punibilidade. Perfeito. Senhores, olhem só. Mais do que isso. Se um dia vocês quiserem saber, em casos práticos, como surge uma súmula, vale a pena entrar no STF e clicar na súmula 24 e buscar a transcrição dos debates. Senhores, é um circo dos horrores. Circo dos horrores. Vocês leem o debate inteiro e vocês não conseguem imaginar como esse texto saiu daquela discussão. E nitidamente vocês chegam à conclusão de que eles não queriam que fosse o enunciado feito dessa maneira, mas acabou sendo proposto e não acabaram aceitando. Nitidamente os ministros se posicionam contrariamente a essa ideia de só poder processar a pessoa a partir do lançamento definitivo. Mas, meu mal, acabou passando essa folha, ninguém questionou mais, e até hoje ela está em plena aplicação. Senhores, aí que eu estava falando antes, a súmula, ela fala incisos 1 a 4. Ela não fala do quinto. Aí você pensa, tá, mas se eu olhar então as notas taquigráficas, as gravações, lá vai aparecer a discussão do porquê o quinto vai ficar de fora. Em momento algum eles citam uma frase do porquê botar só até 1 ao 4 e não botar o quinto. Então, duas posições, dois entendimentos. Um que diz que foi um erro de digitação, ou seja, não viram que tinha 5 e se botaram até o 4, que é bastante razoável. E outro, pessoal, que se usa em algumas emendas anteriores, alguns julgados anteriores, que diziam que na não emissão nota fiscal não haveria necessidade de suprimir ou reduzir. Que é um absurdo. Porque todos os incisos, eles necessariamente só são crimes se forem vinculados ao caput. Ou seja, mediante alguma das condutas, tem que haver supressão ou redução. Então, necessariamente aqui, quando eu deixo para nota fiscal, também deve haver supressão ou redução. Não é uma questão meramente administrativa, não forneceu nota fiscal, cometeu crime. Não é uma desobediência ou algo nesse sentido. É um crime, uma conduta especificamente vinculada à atividade de dessonegação. Então, topográfico, o próprio caput expresso, mediante alguma dessas condutas, tem que suprimir ou reduzir. Então, agora já teve informativa a respeito, consolidou últimos tempos de entendimento de que, embora essa vinculante só fale de 1 a 4, aplica-se com toda tranquilidade também para isso quinto. Não teria lógica em entender-se algo contrário. Ok? Senhores, então vamos lá. Primeiro, tem que ter lançamento definitivo. Tem que ter, necessariamente. Agora, se houve lançamento, necessariamente a conduta é típica? Ou pode ser atípica por insignificância?
Pode? Pode ou não pode? Pode, pessoal. Vamos lá. Para o STF, de forma geral, quais são os critérios hoje da insignificância? Casos comuns, um furto. Não tem lá vetores do STF? Tem. Que vão analisar não só a conduta, como o resultado, como também as condições pessoais de quem praticou o crime. Então depende da conduta, do resultado e de quem praticou o crime. E vamos lá, quando falo em resultado, um furto de R$500, você imagina ser insignificante? R$500? Depende? Furto? Sim, claro. Já viu algum furto de R$500 tido como significante? No Brasil? Acha um acórdão? R$500 significante? Tem gente bilionária no país, vai lá que é significante. Um salário mínimo quando é pequeno valor, como regra, né? Agora, insignificante, pessoal, teve vários critérios. Teve critérios de 10%, mas a verdade é que no Supremo se diz, exatamente, privilegiado é uma coisa, pequeno valor. Agora, insignificante, o Supremo discute chinela havaiana, discute duas galinhas, teve agora até ano passado uma discussão enorme. Duas galinhas chegaram até o Supremo para discutir se era ou não era insignificante. Quanto custam duas galinhas vivas? Tá, uma galinha de comer. Quanto custa uma galinha assada? 20 pila, com polenta junto, né? 20 pila com polenta vem bem. Se a galinha assada, limpa, com polenta 20 pila, uma viva custa o quê? R$10, não mais que isso. Então a gente está falando de um furo de R$20, duas galinhas vivas, R$10 mais cada uma. Não é uma galinha de prêmio, nada, uma galinha comum. Galinha de quintal, de terreno, de pessoa, enfim, que criava galinha. Então chegar até o Supremo é uma coisa meio complicada. Mas R$500, eu duvido que vocês achem R$500 transitado em julgado que tenha aplicado a significância nos últimos 2 anos no Brasil. Não vai achar nenhum caso que envolva R$500. Nenhum. Nenhum. Não vou achar, pode não vai achar. Se achar, eu pago um pastel, uma Coca-Cola, um kit azia, ali embaixo na próxima aula. Mas enfim, senhores, para fins de crimes tributários, só vou fechar isso aqui e vamos para o intervalo. Para crimes tributários, nós temos, além da exigência de esgotar a via administrativa, nós temos também, senhores, um outro ponto que envolve a tipicidade, não formal, mas material, que é a discussão da insignificância. E aí pergunto para vocês, quanto hoje no Brasil é o parâmetro para crimes tributários no que tange à insignificância? Desde julho? Não era antes? Desde julho? Julho? Pessoal, a discussão é a seguinte. A insignificância sempre foi um tema muito discutido. A grande variável era quanto seria insignificante para crimes tributários. Se pegar a STJ ao longo dos tempos, vai encontrar critérios de R$100, R$500, R$1.000, R$2.000, R$2.500, R$5.000. Em 2001, se começou a ter um patamar um pouquinho mais amplo dali para frente, e se consolidou, 2001 até 2010 aproximadamente, o patamar de 10 mil. Até 10 mil seria insignificante. Por quê, pessoal? De onde tirar os 10 mil? Quem tem alguma ideia? Gasto judiciário? Do descaminho? Senhores, o parâmetro de significância, nós temos uma lei de 2002, que é uma lei que envolve execução, matéria de distribuição de execução, fiscal federal, que é a lei 10.522 de 2002, que foi modificada em 2004 para ter a seguinte redação, dizendo que se o valor da dívida fosse até R$10 mil, ela não seria executada, e se estivesse sendo executada, deveria haver arquivamento administrativo até que o valor ultrapassasse 10 mil. Por uma lógica, então, da época, que o custo da execução, custo-benefício, não era vantajoso. Valia muito mais a pena esperar passar dos 10 mil para começar a executar e para ajuizar a execução, do que ter milhares de execuções com valores pequenos, abaixo de 10 mil. Então, qual foi a lógica utilizada? No momento algum, a lei disse que era insignificante. Mas a lógica é, se o Estado abre mão de executar e abre mão de seguir executando para aquelas que estão já em curso, se for até 10 mil reais, para o Estado isso é insignificante. Isso é insignificante. Então, uma lei de 2004 que modificou uma lei de 2002.
E esse entendimento veio até 2012, porque em 2012, e é isso que vale agora, tiveram 2 portarias do Ministério da Fazenda. Portaria Ministério da Fazenda 75 de 2012, que depois acabou sendo modificada, não em nada muito relevante para a nossa matéria, mas depois modificada pela 130 de 2012. E as portarias dizem o seguinte, dos mesmos termos, não vai executar valores até R$20.000, e estiver arquivado, se estiver em curso de execução, arquiva de forma administrativa se não passar os R$20.000. A mesma lógica que existia então para os 10 mil, acabou sendo rediscutida agora no parâmetro dos R$20.000. Durante algum tempo o STF teve resistência a esse entendimento novo dos 20 mil, dizendo que não era lei, e uma portaria podia servir de parâmetro. No caso era lei, agora é portaria. Pessoal, se é uma portaria ou se é uma lei dizendo que até 10 mil, até 20 mil não vai sequer ajuizar a execução, a regra se aplica para os casos do Estado, sendo lei, sendo portaria. Então o Estado está abrindo mão, por lei ou portaria, de buscar aquele crédito. A lógica é a mesma, não muda. E o entendimento que o pessoal chegou até o Supremo, a discussão chegou até o Supremo, e o Supremo bateu o martelo, especialmente nesse ano 2015, ficou mais consolidado isso, dizendo que 20 mil é, sim, insignificante. E a partir da decisão do Supremo, o STJ começou também a modificar o entendimento, e caiu aquela história de dizer que era portaria, e também tem aceito o patamar dos 20 mil como insignificante. Então, hoje, dá para afirmar que valores de tributos negados, ou sonegação fiscal, que chegue até 20 mil reais, ou não passe 20 mil reais, é insignificante para fins penais. Ok? Calma, só um pouquinho, já libero você, só para fechar aqui a insignificância. No TJ, tributo estadual, vale a mesma coisa? ISS do município pequeno, ISS de Ivoti, 20 mil é insignificante para Ivoti? Da mesma coisa que é para a União? Provavelmente não seja, tem municípios do Estado muito pobres, em que 20 mil reais talvez fizesse diferença, comparado com a União. Agora, esse critério, pessoal, não vingou no TJ. O TJ não tem nenhum tipo de decisão discutindo quanto aos 20 mil reais. Os crimes que chegam até o judiciário na esfera estadual, dificilmente tem algum crime que envolva sonegação inferior a 20 mil. Há um controle interno, pessoal, do próprio órgão para comunicar o Ministério Público e a própria Polícia Civil. Últimos casos, a partir de 2012, teve uma discussão no TJ sobre os 20 mil. Mas quando era 10 mil, o TJ acolheu o entendimento com base no princípio da isonomia, ou seja, não posso ter uma diferença de tratamento pelo meu crime ser de competência estadual ou ser de competência federal. Então, os 10 mil valem também para a matéria estadual, e se o TJ usava os 10 mil como critério naquela época, quando enfrentar a matéria frente aos 20 mil reais, também vai ter que aceitar os 20 mil, mantendo essa coerência de decisões anteriores. Só para fechar, pessoal, aí vamos ao intervalo. Só mais um ponto que é importante. Esses 20 mil para fins de não executar ou para fins de arquivar uma execução em curso, se refere ao valor consolidado, ou seja, é o valor hoje. Principal, juros, multa, correção. A Receita fala, o aspecto da fala, o valor devido é tanto. Se não for até 20 mil, pode arquivar, se for mais de 20 mil, segue o processo. Agora, tem um entendimento que surgiu, que tem alguns precedentes já reconhecendo, embora seja algo pacificado, mas só para conhecer acerca dele, saber que ele existe, que fala o seguinte: muitas vezes o tributo sonegado, o principal, é inferior a 20 mil. Então, mas é o seguinte, o tributo sonegado é 10 mil reais. 10 mil. Seria insignificante, porque abaixo de 20 mil. Agora, com os juros, multa e correção, ele passa em muito dos 20 mil. Quanto é a multa imposta em casos de natureza, quando dá dolo, quando dá fraude? Tem vários casos de multa de 150%. Se botar 150%, dá quanto? 25 mil, né? 25 mil passaria. Ou seja, mais multa, 25 mil. Há o entendimento, pessoal, que alguns julgados do TRF acolhem, dizendo que
Se o valor do principal for abaixo de 20 mil, é insignificante. Eu não posso embutir nesse valor dos 20 mil para discutir a insignificância uma multa tributária, porque haveria um bis in idem, porque haveria uma sanção tributária, uma multa tributária, que é uma penalidade, e aquela mesma penalidade que o fisco impõe me traria uma outra penalidade criminal que não existiria se não fosse imposta penalidade ou acréscimo decorrente da multa. Então, se tiver um caso concreto com vocês, e aí falo mais como advogados, não como delegados, obviamente, alguém trouxer essa discussão, vou encaminhar para o MP, vou ver o que ele vai dizer a respeito, mas há algumas questões falando que a multa tem que ser excluída, porque a multa já é uma punição, e haveria uma dupla punição, fazer um bis in idem, em considerar uma esfera tributária juntamente com uma consequência na esfera criminal. Ok? Tranquilo? Então, intervalo, senhores.